Queridos, eu quero fazer mais uma oração esta noite. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, por favor. O pastor Mateus orou, eu tenho certeza que o Senhor já recebeu a oração dele, né? O pastor Mateus tem um contato direto com o céu, né, querubim? Amém? Amém? Mas, como ovelhas de um só pasto e de um só pastor, nós queremos essa noite ouvir a voz do pastor, o sumo pastor, o Senhor, amém? Deus, nós te louvamos, te engrandecemos. Obrigado pela oportunidade de ministrar a palavra. Sei que o pastor orou pela minha vida, ó Deus, mas eu te agradeço neste momento pela oportunidade. Não me deixe pecar contra a tua palavra, contra a verdade da tua doutrina, Pai. Não deixe-me, Deus, falar o que quero, mas que a tua palavra tenha a transmitir à igreja, Senhor. Que a graça do Senhor se manifeste esta noite. Que a presença do Senhor tome este local esta noite. Trazendo um arrependimento sincero, Deus, para a conversão de almas, Deus, para a libertação de vidas, para a salvação, porque para isso o Senhor morreu na cruz, para nos salvar, Senhor. E nesta noite, ó Deus, Tu como a porta, Deus, o aprisco, a porta, porque nós sabemos que aquele que passar por Ti salvar-se-á, Senhor. E nesta noite nós oramos porque a porta está aberta, Pai. Pelo sangue do Teu Filho, Pai, nós pedimos ao Senhor esta noite que vidas sejam tomadas neste lugar, meu Deus. Obrigado por esta oportunidade e fique à vontade, Santo Espírito. Amém. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Amém. Deus está aqui. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Todos já acharam? Quem não achou, diga, me espera. Amém? Capítulo 15 de Lucas, o texto diz assim, o título é As parábolas da ovelha da dracma perdida. Verso 1, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, e cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, irmãos? Queridos, essa parábola, o pastor passou, para que eu viesse estar pregando, eu tenho uma certeza absoluta que muitos aqui conhecem essa passagem. Quem já leu essa passagem de Lucas aqui? Se você não leu, dê uma lida em casa, uma estudada, em todo o capítulo 15 de Lucas. Por que eu estou falando isso? Porque todo o capítulo 15 de Lucas trata-se justamente das 3 parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Então é bom você dar uma lida para você ter conhecimento daquilo que nós estamos ministrando na igreja. Irmãos, essa parábola, ela se inicia como uma resposta de Jesus à murmuração
dos fariseus e dos escribas na época. A Bíblia nos conta que estava Jesus em sua passagem ali, irmãos queridos, cumprindo a obra de Deus. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que publicanos e pecadores, algumas traduções vão dizer marginalizados, achegavam-se a Jesus para ouvir a mensagem de Jesus. Por que ouvir a mensagem de Jesus? Não porque Jesus falava o que agradava ou lisonjeava o seu ego, mas porque Jesus falava a verdade, mas falava a verdade com amor e com paixão. Nunca como os escribas e os fariseus ensinavam. A maneira de Jesus ensinar era totalmente diferente dos religiosos. Você vai se lembrar muito bem, eu não me lembro o capítulo de João, que mandaram os soldados prenderem Jesus. E quando os soldados foram prender Jesus, ouviram Jesus falar e pregar. Quando ouviram Jesus pregar e falar, voltaram de mãos vazias. E quando eles lhe perguntaram, cadê Jesus? Vocês não trouxeram um preso? Não. Nunca vimos e nem ouvimos ninguém falar como aquele homem fala e prega. A maneira de Jesus ensinar, a maneira de Jesus pregar, ela contagiava o pregador. Ela estimulava, ela despertava aquele que estava preso nos grilhões do pecado. Por isso que os pecadores, os marginalizados, os publicanos, que eram uma classe rejeitada, que eram judeus que cobravam impostos, que trabalhavam para a corte romana, eles eram desconsiderados e eram considerados como pecadores para a classe religiosa da época. Só que eles se interessaram em ouvir Jesus falar, eles se interessaram em ouvir a mensagem de Jesus, e a mensagem de Jesus, irmãos, confrontava aqueles homens. Por isso aqueles homens gostavam e queriam ouvir a mensagem de Jesus. E diante de alguns pecadores publicanos, alguns marginalizados da época, estando ao redor de Jesus ouvindo a sua mensagem, a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que os escribas e fariseus começaram a murmurar o porquê Jesus sentava, comia, estava em grandes banquetes com aqueles pecadores, com aqueles publicanos. Aquilo incomodava os fariseus. Aquilo trazia para eles uma noção de que Jesus não era nada, não tinha nada a ver daquilo que ele pregava, que Jesus não era um filho de Deus, que Jesus não era santo, que Jesus não era nada daquilo que ele falava. O que eles tinham em mente era isso, porque Jesus só envolvia com aqueles que eram desconsiderados. Jesus só envolvia com a classe marginalizada para os religiosos da época. Jesus só envolvia com aqueles irmãos que não tinham valor algum para os líderes da época, mas para Jesus eram ovelhas do seu pastoreio. Para Jesus eram aqueles que precisavam de salvação. Para Jesus eram aqueles que precisavam, aleluia, acreditar, ouvir a palavra para chegar ao pleno ato do arrependimento e serem salvos. A Bíblia vai dizer então, queridos irmãos, que diante da murmuração dos fariseus, diante da murmuração ali dos escribas, diante da murmuração ali, irmãos, dos religiosos da época, Jesus, ele conta uma parábola, como sempre. Ele conta uma história, ele traz uma ilustração para que aqueles que ouvissem viessem saber responder aquilo que ele perguntava. Jesus sempre respondia o questionamento dos religiosos com uma pergunta ou com uma parábola, nunca com uma resposta direta. A Bíblia vai dizer então que Jesus ele começa a contar essa parábola. E ele vai falar o seguinte, queridos irmãos, a partir do verso 4, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. O Snodgrass, que o pastor Snodgrass, né? Snodgrass, é meio complicado, viu? Me desculpe. Ele vai falar o seguinte, que essa parábola, ela é chamada, está inclusa
no tema entre perda e recuperação. As 3 parábolas vão contar de perdas e recuperação. As 100 ovelhas, uma ovelha se desgarrou. Da dracma, das 10, uma moeda se perdeu dentro de casa. A do filho pródigo, ele deixou a sua casa para viver ali o mundo. São 3 parábolas que falam de perda, mas são 3 parábolas que falam também de restauração. Ele vai falar que são 3 parábolas que ela nos traz um sentido de perda, mas também são parábolas que nos ensinam que há recuperação e há restauração apesar da perda. E essa parábola também é uma parábola retórica. Ela está incluída, irmãos, dentro de uma pergunta que Jesus deixa aos questionadores da época. Porque Jesus ele vai de imediato responder o questionamento dos fariseus, o questionamento dos escribas, dos religiosos da época, dizendo que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não a deixe e vai atrás da que se perdeu. É uma pergunta que Jesus faz dentro dessa parábola. E dentro desta pergunta, queridos irmãos, Jesus, ele deixa os religiosos da época um pouco boquiabertos, porque eles não sabiam como responder Jesus dentro da parábola. Essa parábola, irmão, se você abrir Mateus capítulo 18, também Mateus ele vai tratar dessa parábola. Abre lá em Mateus 18 para você ver. Mateus 18. Verso 12. Mateus 18, 12. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. É verdade que as parábolas estão inclusas num contexto um pouco diferente uma das outras. A parábola de Mateus capítulo 18, o contexto dela, Jesus está falando do reino de Deus, o reino dos céus. Ele vai usar uma criança e vai dizer, aquele que quer herdar o reino de Deus, ele tem que ser como uma criança. Literalmente, ele coloca uma criança diante ali dos discípulos, diante daqueles que estavam com ele, fala, tem que se tornar uma criança, tem que ter fé como uma criança simples para herdar o reino de Deus. Já na parábola de Lucas, Jesus vai entrar num contexto diante de um questionamento dos fariseus e dos religiosos da época. Mas, paralelamente, elas estão falando quase a mesma coisa. Muda-se pouca coisa dentro desse texto. Ou seja, são duas parábolas que estão tratando acerca do amor de Deus e da busca do pastor, da ovelha desgarrada. Vamos lá. Queridos, em primeiro lugar, dentro dessa parábola, irmãos, Jesus, ele, diante dos fariseus, diante dos religiosos, ele vai trazer a questão sobre você amar, você ir atrás daquilo que se perdeu. Quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo o seguinte, há um contexto também cultural por trás dessa parábola. Porque se você for estudar, você vai saber de uma coisa. Quando o pastor ele vai levar as ovelhas para o campo, ele faz a contagem das ovelhas. Ele abre a porta e segue com as ovelhas
para o local indicado, para que ali ele cuide das ovelhas. Chegando à tarde para a virada da noite, para retornar, antes que ele entre no aprisco e abra a porta para que as ovelhas passem, ele faz a recontagem novamente. Ele vai recontar para ver se realmente o número de ovelhas que saiu são as mesmas que voltaram. Aqui, o que Jesus está falando é o seguinte: provavelmente, é claro que é uma história. O pastor, irmãos, ele só vai saber realmente que faltou uma ovelha no momento em que ele estiver entrando no aprisco, no momento que ele estiver guardando as ovelhas. Que quando ele faz a recontagem das ovelhas, vai ver que está faltando uma. E culturalmente falando, no trabalho dos pastores que trabalhavam com as ovelhas, que trabalham nessa área, eles só vão saber, só vão identificar verdadeiramente que está faltando uma no momento em que elas estiverem entrando num aprisco. Depois você pode dar uma pesquisada e vai ver do que eu estou falando. E Jesus nessa história ele vai dizer o seguinte: provavelmente o pastor, ele notou que faltava uma ovelha no momento em que ele estava para guardá-las. O texto está dizendo que ele vai deixar 99 no deserto. Em outro ponto vai falar que vai deixar as ovelhas no campo e vai atrás da outra. Mas, segundo o Snodgrass, eu não sei expressar, ele vai dizer o seguinte, irmãos, que o pastor, ele não seria um irresponsável. Ele já perdeu uma, ele vai deixar 99 no deserto para os lobos virem, para as bestas feras, para animais predadores virem e deixar mais prejuízo para ele? De maneira alguma. Provavelmente ele pegou essas 99, porque segundo os ditos judaicos, as escritas, o pastor com um rebanho mais ou menos de 100 ovelhas, ele não trabalhava sozinho. Ele sempre tinha um ajudador. Ele sempre tinha um aprendiz para acompanhá-lo. Ele sempre tinha um discípulo para andar com ele. Porque em qualquer necessidade, em qualquer falta, o aprendiz, ele poderia assumir a responsabilidade do rebanho. E no caso aqui, o Snodgrass vai dizer o seguinte, que provavelmente, dentro da história e a realidade que Jesus quer contar, esse pastor deixou essas ovelhas em segurança para ir atrás daquela que se perdeu. Porque senão o pastor seria um homem irresponsável. Já perdeu uma, vai perder as 99? Não pode. Ele não pode ser um irresponsável. E o pastor aqui está ligado diretamente à pessoa do próprio Senhor. E Jesus não é um irresponsável. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, que ele deixa as 99 em aprisco seguro, com um aprendiz cuidando delas, e vai atrás da outra que se perdeu. E tem mais um detalhe também. Já era noite. Porque se guardava o rebanho na virada da tarde para a noite. Aquele pastor, ele vai deixar as ovelhas em segurança, cuidado pelo aprendiz, e vai atrás da ovelha perdida durante a noite. Ele não vai olhar o tempo, ele não vai olhar as trevas, ele não vai olhar a noite que chegou, mas a única preocupação dele é encontrar a ovelha que se desgarrou. É encontrar a ovelha que se desviou, é encontrar a ovelha que perdeu o caminho, que saiu do caminho. Ele vai atrás dela para recuperá-la e trazê-la para junto daquelas do qual ele havia guardado no aprisco. Ou seja, sendo ele um pastor responsável, dentro da história, sendo ele um pastor amoroso, de maneira alguma ele abriria mão de tal ovelha perdida, de tal ovelha que saiu da rota, de tal ovelha que se desviou do caminho. Ou seja, olha, você vai cuidar dessas ovelhas, você vai guardar essas ovelhas, e eu vou atrás da outra ovelha que está perdida. Ou seja, há um contexto histórico dizendo o seguinte, que o pastor, além de ser um homem responsável, ele não trabalhava sozinho. Além de não trabalhar sozinho, ele ensinava o aprendiz como trabalhar. Ele instruía o aprendiz como cuidar das ovelhas. E ele também instruía o aprendiz na sua falta a saber lidar com certas situações.
Porque essa era a função do pastor. E tem outra coisa também. A função de pastor de ovelhas era desprezível. Era desconsiderável. Quem se lembra de Davi? Era o quê? Pastor de ovelhas. Ah, está lá cuidando de ovelhas. Não havia valor algum, irmãos. E você sabe por que Jesus está contando essa história também? Porque segundo a tradição, e também, se você for olhar lá em Gênesis capítulo 34, se não me engano, lá em Gênesis, a partir do capítulo 32, 33, quando ali Jacó, ele é procurado por Labão. Labão vai requerer alguns pertences dele, como se Jacó havia roubado dele. Jacó vai dizer para ele, olha, se te roubei alguma ovelha, se matei alguma ovelha para comer, eu havia te pago. É tradição também, se uma ovelha se perder do aprisco e você é um pastor que trabalha para alguém, você tem que pagar. Porque o dono das ovelhas, aquele que te contrata, ele não pode ficar no prejuízo. Ou seja, o pastor, além de ter a responsabilidade de cuidar, de ir atrás, ele tinha que trazer ela de volta. Porque se ele não trouxesse ela de volta, ele tinha que pagar do seu próprio bolso. Ele tinha que pagar do seu próprio bolso. Ou seja, apesar de todas as dificuldades, a parábola ensina no centro dela que o amor daquele pastor não o impediu de ir atrás da ovelha perdida. E diante de tal pergunta, irmãos, eu queria deixar para vocês essa noite, para a gente dar uma entrada na palavra. Será que nós faríamos o mesmo da história contada por Jesus? Será que nós tomaríamos a mesma decisão? Não está na parábola, mas aquele pastor, ele ia enfrentar provavelmente na história perigos, dificuldades, predadores, um frio à noite. Ele teria problemas e problemas, mas com um objetivo, para trazer de volta aquilo que havia se perdido. Amém, irmãos? Fala assim com o irmão que está ao seu lado, fala assim, meu irmão, Jesus não abre mão de você. Ele não vai deixar você se perder, pois você é uma ovelha do seu aprisco. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em João capítulo 10. Irmãos, se nós queremos falar da pessoa do pastor, nós temos que falar de João 10. Porque ela trata da própria pessoa de Jesus como o bom pastor. Tem um hino, né? O bom pastor amou-me. Né? Da harpa, né? É o 156? Acho que é 156. Verso 11. 10, 11 de João, o Evangelho de João. Diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vervia o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. A figura do pastor está descrita aqui em João 10, irmãos. Se fosse um mercenário na história, com certeza ele não ia atrás daquela que estava desgarrada. Se fosse um mercenário na história de Jesus contada, com certeza ele não iria atrás daquela que se perdeu. Mas a figura contada é a pessoa de Jesus, porque com certeza Jesus não deixaria nenhum se perder e não vai deixar nenhum se perder. Ele mesmo vai dizer, aqui no versículo, irmãos,
de número 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Amém, irmãos? Amém. A figura do pastor é essa descrita em João 10. Ele é a porta por onde se passa salvar-se-á, mas ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. Queridos, e dentro disso, nós vamos, esta noite, entrar em alguns pontos da parábola que eu estive lendo para os irmãos aqui esta noite. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos aqui, que o Senhor ele vai usar uma expressão muito interessante. Deixa eu voltar no versículo aqui. Versículo de número 7. Digo-vos assim que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Antes de eu entrar aqui onde eu preciso falar sobre isso aqui. Por que Jesus ele cita aqui 99 justos que não precisam de arrependimento? Você sabia que isso é tema de debate entre os teólogos? Isso dá para dar calvície na cabeça? Eu estava lendo alguns teólogos calvinistas, arminiano. Não, eu não vou falar besteira não, preocupa não. E alguns eles vão defender algumas teses. Em primeiro lugar, irmãos, uns vão dizer que esses 99 justos provavelmente eram realmente justos convertidos e que se alegrariam por aquela alma que, que seria resgatada. Um outro vai dizer o seguinte, que provavelmente Jesus está falando de 99, mas estava se referindo aos anjos. Olha para você ver, há anjos que eram santos e não se contaminavam. Agora, teve um outro que disse o seguinte, ele é até formado no Mackenzie, é teólogo. Ele vai dizer o seguinte, que provavelmente Jesus, ele usou essa expressão, pastor Mateus, para confrontar os fariseus que estavam diante dele. Jesus foi um quanto pouco irônico diante daquela situação. Jesus quis ser irônico diante deles para mostrar para eles que eles precisavam mais de arrependimento, de salvação, do que aqueles que estavam presentes com Jesus ouvindo a sua palavra. Então, provavelmente, eu fico com essa parte. Por quê? Quando Jesus quis falar isso, se a gente for olhar o contexto, está ligado dentro disso. Que Jesus, ele usou de ironia para confrontar os fariseus e confrontar os escribas e religiosos da época. Amém, irmãos? Amém. Você dá uma lida e você vai ver. Se você ler o texto todo, você vai encaixar o que eu estou dizendo. Provavelmente Jesus foi um pouco irônico com os camaradas, porque eles se achavam santos demais e não podiam se misturar. Eles se achavam tão puros que não tinham a condição de se misturar com os marginalizados, com os excluídos da sociedade. Aí Jesus vai mostrar para eles ao contrário. Porque Jesus, como santo que era, Jesus, além de estar com eles, participar de banquete com eles, Jesus ensinava a palavra a eles. Eles o rejeitavam. Eles se achavam tão santos que rejeitavam Jesus, mas os marginalizados não. Eles ouviam e aceitavam a mensagem de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor, amém? Aleluia. Fui caçar por trem no celular, irmãos. Amém? Aleluia. Irmãos,
Mas há um fator que, às vezes, a parábola não vai falar. Por que aquela ovelha provavelmente se desgarrou do aprisco? Sendo um pastor, um homem cuidadoso, o pastor anda com um cajado, na ponta do cajado tem uma envergadura para ele guiar as ovelhas, puxar as ovelhas e direcionar as ovelhas. Se você for estudar acerca da ovelha, você vai entender que a ovelha tem alguns problemas, algumas dificuldades. A ovelha é meia míope, você sabia disso? Ela não enxerga direito. A ovelha é chamada de burra, porque não sabe aprender as coisas. É isso mesmo que eu estou falando. A única coisa que a ovelha sabe fazer é doar lã que ela produz e comer. É a única coisa que a ovelha sabe fazer. Vai estudar que você vai ver o que eu estou falando, é verdade. A ovelha não enxerga direito. Agora tem uma coisa que a ovelha sabe fazer, é ouvir a voz do seu pastor. Tem outra coisa também, eu não sei se encaixa naquilo que eu vou falar. Você sabia que a ovelha morre pelo ouvido, pastor? Vocês sabiam disso? A ovelha morre pelo ouvido. Há uma mosca que posa no ouvido da ovelha, coloca lá os seus ovos e ela reproduz lá dentro e com o tempo dá uma infecção e mata a ovelha. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, né, irmãos? Senão a gente morre. Amém, irmãos? Vamos lá. Os irmãos gostou, né? Né, irmãos? Vocês gostaram, né? Amém, queridos? Amém. Embora os dois textos estão direcionados ao mesmo tema, diferenciam o contexto dos textos, tanto de 18 de Mateus como de Lucas, capítulo 15, eles tratam de um mesmo assunto. E tratando-se do mesmo assunto, Jesus queria ensinar para aqueles que estavam ouvindo, tanto o grupo de excluídos como aqueles que achavam santos, que no reino de Deus não há acepção de pessoas. No reino de Deus não há exclusão de pessoas. Quanto mais pecador você for, mais Deus se atrai por você. Quanto mais impuro você for, mais o pastor se atrai por você. Quanto mais difícil e complicado você for, mais o pastor se preocupa e dá mais atenção a você. Estudando, os pastores cuidadores de ovelhas sempre tinham uma ovelha mais rebelde, uma que dava mais trabalho do que a outra. Então a atenção do pastor ela ficava muito mais para aquelas que davam mais trabalho, para aquelas que tiravam às vezes o tempo dele de alguma coisa, alguma tarefa. Da mesma forma, Jesus estava ensinando para aqueles que estavam ali ouvindo que para ele importavam aqueles que estavam mais distantes dele. Aqueles que estavam mais afundados, mais aprofundados no pecado, mais exclusos da sociedade, esses interessavam ao Senhor. Esses interessavam ao pastor. Aqueles que para os fariseus, os escribas, os religiosos da época, eram considerados imundos, para Jesus eram atrativos e consideráveis para a salvação. Porque um dia eu e você éramos assim. Estávamos perdidos, estávamos longe da glória de Deus, estávamos longe da presença do Senhor, mas um dia fomos atraídos pelo seu amor, fomos atraídos pela sua compaixão, fomos atraídos pelo seu amor, irmão, que ele, o amor, irmãos, ágape, o amor incondicional, o amor que não olha dificuldades, o amor que não olha barreiras, o amor que transpõe barreiras e dificuldades para nos alcançar no fundo do poço e nos trazer para a presença de Deus. Jesus estava dizendo, olha, aqueles que você desconsideram, aqueles que para você não são nada, eu os quero no meu reino. Eles são atrativos para o meu reino. O Pai me deu eles e de maneira alguma eu vou abrir mão deles. Nessa parábola Jesus está dizendo, olha, de maneira alguma eu abrirei mão deles. Agora vocês estão lembrados de Lucas capítulo 19?
Jesus, ele salva um publicano chamado Zaqueu, ele entra para cear com ele. Salvação chega naquela casa e eles tentam condenar Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eles denigram a imagem de Jesus, mas Jesus vai dizer o quê, irmãos? Abre a Bíblia lá em Lucas 19 para você ver. Aleluia. Ao verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós sabemos que o gênero humano se corrompeu. Segundo o que diz Romanos capítulo 5, por um homem veio o pecado. E o pecado passou a todos. Todos tornaram pecadores. Deve dizer, em pecado eu fui concebido. Nós nascemos em pecado. E o pecado, irmãos, tornou-se um companheiro, infelizmente, das nossas vidas. Abra sua Bíblia em Romanos 5, mas tem algo que Paulo vai dizer que é muito profundo. Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 8. Paulo vai dizer o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso Jesus gostava de lidar com os pecadores. Por isso que Jesus gostava de se envolver com os perdidos. Por isso que Jesus gostava de ir aonde os religiosos não iam e aonde os religiosos não vão. Jesus ia, Jesus vai, Jesus entra. Aí Paulo vai descrever e dizer o seguinte: Ele morreu por nós sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Éramos inimigos da cruz, mas Jesus nos deu a oportunidade de tornar ovelha do seu aprisco. O que Jesus estava passando para aqueles camaradas da época, os célebres religiosos da época, que eles se interessavam por pecador. E o que Jesus quer nos ensinar é que nós devemos nos interessar pela classe desconsiderável, pela classe desprezável, pelos pecadores, por aqueles que são, irmãos, excluídos da sociedade, por aqueles que não valem nada para a sociedade, mas para Jesus há um valor. Uma coisa nessa parábola é: a ovelha, ainda que desgarrada, não perdeu o seu valor. Ela não estava no aprisco, ela estava longe do aprisco e longe do cuidado do seu pastor, mas ela não perdeu o seu valor. Fala com o irmão assim: meu irmão, você pode errar, você pode pecar, você pode cair, mas você não perde o seu valor, se você reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. Não perdeu o valor, porque se ela não tivesse valor algum, irmão Carlos, o pastor não ia atrás daquela ovelha. Se ela não tivesse valor algum, o pastor não se preocuparia, ele guardaria as 99 e ele ficaria na sua casa e ia descansar. Ele trabalhou durante todo o dia, foi cansativo, foi desgastante, mas ele não quis deixar com que aquela ovelha desgarrada viesse a não ter a oportunidade de voltar para o seu aprisco. Você sabe outra coisa que eu vejo dentro desta parábola? A ovelha não perde o seu valor. Em segundo lugar, a oportunidade, ela nunca será fechada diante de Deus. O homem lhe fecha portas, igrejas lhe fecham uma porta, religiosos lhe fecham uma porta, Jesus nunca vai fechar. Aleluia. Os religiosos se fecham a porta ensinando o reino de Deus da maneira que não é para se ensinar.
Os religiosos te tiram do caminho, pregando um evangelho que não te leva a Cristo. Mas Jesus está com a porta aberta e te ensina o evangelho do reino, o evangelho da verdade, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta, o evangelho que restaura. Aleluia! Eu era um desconsiderado, irmão Milton. Eu não valia nada. Mas o amor de Jesus me alcançou. Outra coisa que marca essa parábola é o amor incondicional desse pastor. Que amor é esse? Que vai atrás de uma ovelha onde ele não sabe onde está. Segundo a história, ele vai. Deixa 99 na mão, como assim, diz os teólogos, de aprendizes e num lugar seguro. Às vezes as pessoas leem uma parábola, algumas interpretações vão dizer o seguinte, que como se o pastor valorizasse mais a ovelha que se perdeu como as 99 que ficou. Desvalorizasse ela. Não, de maneira alguma. Somos todos iguais perante Ele. Mas por que o interesse dele por aquela que se perdeu? Por que da preocupação dele por aquela que se desgarrou? Por aquela que saiu da rota, do caminho? Porque é ela que precisa de socorro. Jesus vai dizer o seguinte: o doente é que precisa de cura. O são não. O são não precisa de cura. Quem precisa são os doentes. Eles questionavam Jesus todo momento. Você vai ver lá em Lucas 5. Jesus faz um convite a um homem chamado Levi, que é Mateus, cobrador de impostos, publicano, miserável diante dos religiosos, mas Jesus o torna um pescador de homens. Jesus o chama. Ele aceita o convite, mas Jesus se assenta para cear na casa dele, e ali estavam alguns publicanos, alguns homens da época, e então começam a julgar Jesus novamente. Porque não conseguiam entender por que Jesus se interessava e se envolvia com uma classe tão perdida e tão baixa para eles. É por isso que a Bíblia vai dizer que a loucura da pregação é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é poder. Porque Jesus se interessava realmente por aqueles que precisavam conhecer o poder do Evangelho. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas 5 lá. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 5, verso 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Nós éramos doentes, irmãos. O pecado nos tornou enfermos diante de Deus. Mas Jesus veio com cura. Cura para a alma. Pelo seu sangue, nos lavou, nos comprou para Deus. E nos tornou melhores do que aqueles que se achavam justos. Porque o homem por si próprio não pode se justificar se não for pela fé em Cristo. É o que Paulo vai falar em Romanos. A justificação pela fé. O que Jesus queria ensinar àqueles pecadores, aqueles rejeitados, que eles podiam ser justificados dos seus pecados através dele. Aqueles homens se consideravam por observar a lei. E havia um dito rabino o seguinte, pastor Mateus:
Havia um dito e uma escrita judaica que judeus não podiam se misturar com ímpios, que judeus não podiam se misturar com pecadores, e que de maneira alguma ímpio podia se aproximar da Torá, porque era impuro. Eles conservavam, eles tinham uma conservação muito grande naquilo que estavam diante deles. Mas na verdade, como Jesus, o próprio João falava, e como Jesus falava, eram sepulcros caiados. Não tinham nada, não tinham conteúdo, estavam longe de Deus. Mas os que eram rejeitados, os que eram excluídos, foram aqueles que o Senhor escolheu para salvá-los. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Voltar para o capítulo 15 aqui. Tem outra coisa que se aplica aqui também, irmãos. A Bíblia vai dizer que o bom pastor, ele vai atrás da ovelha, e quando ele a acha, ele a coloca sobre os seus ombros, ele volta alegre, ele comunica aos vizinhos e aos amigos, e a Bíblia vai dizer que festejam. Há uma alegria muito grande. Segundo o teólogo que o pastor me passou, ele vai dizer que a igreja de hoje, ela não sabe cultuar a Deus pelos feitos que Deus fez e tem feito na sua vida. Está ligado a isso. A igreja, ela não sabe se alegrar. Ela não sabe confraternizar ou se alegrar ou cultuar diante de tais situações. Os cultos, eles estão, muitas das vezes, irmãos, limitados. Ele vai dizer que, diante de tal situação, é para júbilo, de alegria, porque ele achou uma ovelha que havia se perdido. É motivo de culto. Aplicando-se a nós e trazendo para os nossos dias, é motivo de alegria, porque uma vida, ela foi restaurada. Uma vida que estava perdida, estava longe, ela foi encontrada. Ela foi resgatada. Ela foi traga para os braços do seu pastor e para o convívio do seu pastoreio. Então, é o motivo de cultuarmos a Deus com alegria. Eu não preciso de mais nada, de benefícios mais nenhum, a não ser pela salvação que nos foi dada e foi manifesta por intermédio do bom pastor. Ele está dizendo o seguinte: a salvação é motivo de alegria, a salvação é motivo de festa, a salvação é motivo, irmão, de alegrar-se, de congratular-se um com os outros, de cultuarmos a Deus com verdade, com amor, com dedicação, com aplicação. Ou seja, a nossa salvação não foi mérito nosso, porque a parábola vai dizer o seguinte: não foi a ovelha que procurou o pastor, foi o pastor que foi atrás da ovelha. Foi o pastor que se interessou à procura da ovelha. Jesus vai dizer para os discípulos: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós primeiro. Foi Jesus que te chamou, foi Jesus que te escolheu, foi Jesus que te separou. Foi o pastor que se interessou. E essa parábola vai nos ensinar que é motivo de alegrarmos. Levanta a tua mão aí, irmãos. Aleluia. 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 Dá glória a Deus porque você foi salvo. A graça de Deus te alcançou. Tu era uma ovelha perdida e longe do aprisco. Mas Jesus, o bom pastor, amou-me, com amor buscou-me, aleluia, e restaurou-me a Deus, aleluia. Sinta a presença do pastor esta noite,
Deixa a presença do pastor e o amor do pastor te tomar esta noite. Se você está triste, angustiado por problemas, a alegria que vem do alto está sobre você esta noite, porque o bom pastor conquistou lá na cruz por nós. Aleluia! 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 O bom pastor buscou-me. O bom pastor se interessou e atrás, apesar da ovelha ter se desgarrado. Aleluia. Culto a Deus. Você tem cultuado a Deus por sua salvação? Você tem se alegrado a Deus por sua salvação? Estávamos condenados. Éramos excluídos da glória de Deus. Separados. Romanos vai dizer, todos pecaram. Foram destituídos da glória de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. Capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Capítulo 2, 1 Pedro. Verso de número 25. Diz assim: porque eres como ovelhas desgarradas. Éramos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Isaías, capítulo 53. Isaías 53, verso de número 6. Diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um ia pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha o que vai dizer no verso 11. Verso de número 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Aleluia. O trabalho que Jesus teve lá na cruz, olha o resultado. Nós somos resultado da obra redentora de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Nós somos resultados do trabalho de Jesus na cruz. Alguns vão dizer que esse texto de Lucas, ele está falando sobre a questão de todo o gênero humano, pastor. A ovelha desgarrada fala de todo o gênero humano. O teólogo que o Senhor me mandou, ele fala sobre isso. Que o gênero humano ele se corrompeu e se tornou como ovelha desgarrada. Outros vão dizer que está falando propriamente de Israel. Mas eu fico com a questão de que todo o gênero humano ele se corrompeu, pecou e ele necessitava de um Salvador. Ele necessita de um Salvador. E nessa noite eu creio que nós éramos ovelhas desgarradas. E Jesus encontrou-nos. E hoje fazemos parte do seu rebanho. E para a glória de Deus, somos cuidados por Ele. Amém?
Amém, queridos? Vamos lá. Para nós concluirmos. Diante da pergunta que eu deixei para os irmãos, você deixaria as 99 para ir atrás da que se perdeu? Jesus fez isso. Jesus fez isso. Amém, queridos? Jesus fez isso por nós. Diante do amor incondicional do pastor, apesar da fragilidade da ovelha, ele não perdeu sua paciência, mas ao contrário, ele perseverou a procurar a ovelha perdida. Oh, como é que o próprio Deus, o Senhor, ele não desistiu de nós? Jesus não desistiu de nós. O Senhor não desiste de você. Ele perseverou até encontrá-la. Da mesma forma hoje, estamos aqui porque Jesus nunca desistiu e nunca desistirá de nós. Amém, amados? Outra coisa que eu quero deixar na lembrança dos irmãos. Aprenda a cultuar a Deus. Se alegre. Adore. Exalte. Irmãos, problemas deste mundo não pode ofuscar o que Jesus fez nas nossas vidas. Os problemas dessa vida, Paulo vai dizer que os problemas dessa vida não se comparam com a glória que está reservada para nós, na glória lá no futuro. Não pode se comparar. O que Jesus fez por você, deixou a sua glória, deixou o seu trono, a sua majestade, que reduziu, morreu numa cruz, assumiu a posição humana como homem, como diz, irmãos queridos, em Filipenses 2, sendo Deus, usurpou ser igual a Deus, mas assumiu ali, irmãos, um ser como humano como ele foi, assim como Lucas destaca Jesus como homem, e morreu por você, e morreu por mim. Então nada pode ofuscar o que Jesus realizou por mim e por você. Nada pode apagar a obra de redenção que Jesus realizou por nós na cruz. Nada pode apagar a procura, a perseverança, a não desistência do amor de Deus por nós. Amém, irmãos? Então grava no teu coração. Amém? Pega a mão do irmão que está ao seu lado aí. Quero orar por você. Pode ficar sentado. Fica sentado. Fecha os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Ó Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti. Ó profundo amor, incomparável, incalculável, Senhor. Senhor, ainda bem, meu Deus, que a Tua misericórdia, ela não tem fim, Senhor. Ainda bem que o Teu amor é eterno, Senhor. Ainda bem que a Tua graça se manifestou sobre nós. Ainda bem que o Senhor Jesus se entregou por nós. Ainda bem que o Senhor nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para Deus e nos tornou, aleluia, ovelhas do Teu pastoreio, filhos, herdeiros. Obrigado por Tua salvação. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Senhor, nós queremos Te adorar esta noite. Apesar de nossa rebeldia,
apesar da nossa desobediência, apesar de nossas fraquezas, o teu amor nos sustenta, o teu amor nos levanta, o teu amor nos desperta, o teu amor nos restaura, o teu amor nos aviva, o teu amor nos mostra o quão profundo, o quão maravilhoso é o Senhor. Oh, meu Deus, como o Senhor se revelou aos teus discípulos, como o Senhor tem se revelado a nós. Eu lhe peço, Deus, continue se revelando aos pecadores, continue se revelando aos perdidos. Deus, através das nossas vidas, alcance os marginalizados, alcance os excluídos, alcance, Deus, através da tua presença nas nossas vidas. Nos levanta, Senhor, para que vejam o teu amor em nós, para que cultue e adore ao Senhor também pela salvação a nós dada. Muito obrigada, Senhor. Nós te adoramos, Redentor das nossas almas. E te agradecemos, bom pastor, sumo pastor. E entrego a igreja nas tuas mãos mais uma vez. Aleluia. Dá glórias ao nome do Senhor. Aleluia.